Bom dia, meu nome é Pamela. Eu sou estudante do curso Educação do Campo e hoje eu vou apresentar uma aula de História sobre Getúlio Vargas, sobre o Estado Novo no Brasil. Então vamos dar início. Então, Estado Novo no Brasil foi de 1937 a 1945. Então, ela foi a terceira e última fase, da era Vargas. Antes teve o governo provisório de 1930 a 1934, depois teve o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo, que nós vamos ver agora, que foi de 1937 a 1945. Então, as características principais foi o nazifascista. O que é esse nazifascista? Esse nazifascista ele era um regime ditatorial, inspirado no modelo nazifascista europeu. Eles disputavam, vagas no poder legislativo da ditadura. Então, esse governo ficou caracterizado por um caráter ditatorial, ditador. Continuando, a implementação do novo regime. Então, a implementação do novo regime iniciou no dia 10 de novembro de 1937, Foi comunicado pela Rádio Hora do Brasil, pelo próprio Vargas. Instituições democráticas. Então, foi fechado, bem como as assembleias estaduais e câmaras municipais. Então, ele fechou tudo que foi o Congresso Nacional, foi fechado, E as instituições democráticas, o executivo passou a ter controle efetivo sobre as demais instâncias desse poder. Então, as ações dele, golpeavam diretamente as instituições. Para eles terem, pleno apoio, eles tinham instância de poder com pleno apoio e liderança dos militares. Então, eles tinham o apoio dos militares. Mas o que foi possível esse golpe. Então, eles acabaram com tudo, acabaram com os partidos políticos, então só tinha pessoal que apoiavam eles. Então, por isso que eles eram caracterizados por ditadores, Uma das características. Agora nós vamos ver o golpe do Estado Novo. Então, em 1935. Então, em um contexto, de grande efervescência política, então eles estavam num contexto bem favorável, ideologia no Brasil. Militares associados à ideologia comunistas nessa época. Então, o que foi essa Aliança Nacional Libertadora? Então, essa aliança foi uma organização criada por Luiz Carlos Prestes. Nós temos aqui a imagem dele, ó. Ele foi um comunista, Fizeram um levantamento de algumas capitais do país. Então, esse levantamento ficou conhecido como Intentona Comunista. Então, seu período democrático constitucional. Então, passou a ficar mais rígido, Dando sinais como seriam os próximos anos. Então, aqui alguns pontos, sobre o Estado Novo. Dando continuidade, ao golpe do Estado Novo, em agosto de 1937. Veio à tona, a documentação que ficou conhecida como Plano Collin. Esse documento, foi construído na apresentação de um plano detalhado de revolução comunista para o Brasil, que teria apoio da União Soviética. Então, o coronel Olímpico Mourão,
essa documentação não passa de um estudo elaborado pelo coronel Olímpio Mourão. Então, a defesa da asseguração nacional contra a ameaça comunista é vinculada, né, à ação integralista brasileira, né? Tal estudo foi forjado pelo general Góes Monteiro ligado a Vargas para que tudo parecesse verdadeiro, né? Então, a Constituição de 1937 foi escrita por Francisco Campos Mourão. Então, ele que escreveu a Constituição, né? Então, essa Constituição, né, elaborada por Campos, reforça o autoritarismo do Estado Novo. Continuando aqui, autoritarismo e desenvolvimento. Como eu tinha falado, né, que reforçava o autoritarismo do Estado Novo, a Constituição elaborada pelo Francisco Campos. A criação do Departamento de Informações e Propaganda. Também um dos pontos que ele criou, né, foi esse Departamento de Informação. Por que ele criou esse departamento? Para poder controlar, né, toda a rede de informações, jornais, cinema, rádio. Então ele passou a passar, né, cartazes, passar coisas, assuntos sobre apoiando, né, o poder, apoiando o governo dele, né? E as imagens, como passando uma imagem de grande líder, né, da nação. E também eles começaram a controlar, né, tudo que ia passar sobre o que não fosse apoiando o governo dele, ele censurava. Então, como Mussolini, Hitler e Francisco Franco, então ele governava como esses, né? Esses líderes que a gente ficou conhecido, né? Então aqui tem a imagem de Getúlio Vargas em Rondônia no auge do Estado Novo. Ele queria que as pessoas todas homenageassem ele, todas apoiassem ele. Então ele ele controlava, né? O governo controlador. No âmbito econômico, qual foi as características do âmbito econômico? Então, o Estado Novo abriu várias instituições e agências, responsável pela regulamentação de várias instituições, de várias atividades, né? Ele fez um grande investimento, né, na indústria pesada, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce, Hidrelétrica da Vale São Francisco. Algumas estatais que vai abrir postas, né, para surgimento de outras indústrias. Então, Vargas criou um departamento de imprensa e propaganda, né? Tinha como função primordial enaltecer os seus defeitos do governo, órgãos promovidos a censura de todo o material ou manifestações artísticas interessada a criticar ações do Estado Novo. Como eu já tinha falado, né? Ele abriu e criou esse departamento para poder controlar tudo, né? Fortalecendo o seu elo com as classes trabalhadoras. O que ele criou, né? Jornada de trabalho com 40 horas semanais,
criou leis, né, trabalhistas, criou a Justiça do Trabalho também, a Carteira de Trabalho, determinou o salário mínimo do trabalhador. Então, para muitos trabalhadores, o ditador era visto como um agente dos interesses nacionais e defensor das necessidades dos menos privilegiados. Então, como ele fez esses benefícios para os trabalhadores, né, ele era bem visto por eles e apoiavam eles. O Estado Novo só teve fim em 1945, quando Getúlio Vargas, né, após a Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Vargas foi obrigado a renunciar ao posto sob ameaça de outros golpes de Estado. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar uma atividade para vocês realizarem para a próxima aula. Cada aluno vai pesquisar sobre os temas e escrever algumas características dos temas. Então, os temas são autoritarismo e desenvolvimento, sobre o Estado Novo, né? No âmbito da econômico e política trabalhistas. Então, cada um vai escrever as características para a próxima aula, tá bom? Então, eu encerro a minha aula de hoje, né? De História. Tá bem. Muito obrigada.